responsabilidade, esse gozo de ser o portador da mensagem do Senhor. Aleluia. Abre sua Bíblia aí, Mateus capítulo 10. Aliás, desculpa, Lucas capítulo 10. Nós estamos ministrando a respeito de Mateus e tudo que eu me lembro é Mateus. Versículos 38 a 42. Você encontrou aí? Encontrou aqui no Data Show, né? Vamos ler o texto? Aleluia. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te glorificar por essa noite tão abençoada, Senhor. Nós adoramos ao teu nome, nós te oferecemos louvores, Senhor. E o nosso coração está desejoso de que eles tenham chegado até diante do seu trono, Senhor. Agora, pois, responde com fogo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, por meio da tua palavra, traz, Senhor, meu Deus, meu Pai, a verdade ao nosso coração, que o teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, para que possamos entender as verdades inseridas na tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, agora ser um canal, Senhor, e que possamos estar como terreno fértil para receber a boa semente, Senhor. Sê conosco, Senhor, meu Deus, meu Pai, agora que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Estamos diante do texto da palavra do Senhor, falando sobre duas irmãs, Marta e Maria. E o texto vai falar que Jesus vinha de caminho com os seus discípulos e entra na cidade de Betânia, e lá Marta recebe-o em sua casa com os seus discípulos. O texto também vai dizer que Marta estava distraída com uma série de serviços. 13 pessoas chegaram de repente na casa dela, no mínimo 13. Jesus mais 12 apóstolos. Então imagina a mão de obra que é a dona de casa de repente receber 13 pessoas na sua casa. Aqueles homens vinham afadigados do caminho, da caminhada, estavam com fome e estavam sujos, né, do pó da estrada. Então, olha se a coisa é simples, irmãos. Ela tinha que providenciar água para os pés deles e depois para o banho. Elas tinham que providenciar a comida para eles todos e o descanso, o lugar para eles dormir, né, o lençol. Tinha que ir no açougue, comprar um franguinho, vir, preparar o arroz, o feijão. Então, era mão de obra, né? Jesus, já no capítulo 9, quando ele desce do Monte da Transfiguração, ele já tinha no seu coração de ir para Jerusalém. Lá no Monte da Transfiguração, ele estava com Moisés e Elias, e estavam falando sobre o plano de Deus, e naquele momento ele entendeu que era a hora. Então ele sai dali e vai caminho a Jerusalém, com um propósito. Ele sabia que ali ele seria morto. Ele sabia que ali tudo seria cumprido. Então, olha o clima da viagem, né? Jesus sabia que a consumação estava prestes a acontecer. Betânia é uma cidade, uma aldeia,
que fica a mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. Jesus era galileu, estava na Galileia, e ia sempre para a Judéia. E cada vez que ele ia para lá, ele parava na casa de Marta, Maria, Lázaro, seu irmão, que Jesus há pouco tempo havia ressuscitado dos mortos. Então, observa que era um lugar que ele tinha o hábito de parar, né? Ele estava sempre ali, porque naquele lugar ele encontrava um abrigo, amizade, né? Um povo disposto a ouvir a sua mensagem. Então, ele tinha a comunhão daqueles irmãos ali. Então, Jesus chega naquela casa com mais 12 homens. Olha quanta tarefa, quanto trabalho, quanta coisa para fazer. O texto da palavra do Senhor vai dizer que Marta está cuidando dessas coisas. Mas Maria, sua irmã, sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Então, observa que Marta recebe Jesus, mas está distraída. E o que eu queria falar nessa noite, irmãos, é sobre as distrações. A gente está vivendo um tempo que o ativismo e as ocupações do dia a dia têm tirado a nossa comunhão com o Senhor. Nós estamos tão preocupados com as coisas do culto que às vezes nos esquecemos de estar em comunhão com o Senhor. Nós estamos tão preocupados com as nossas coisas que essas coisas têm roubado o nosso tempo com o Senhor. Nunca houve um tempo de tanta inquietação. É muita coisa que você tem que ver, os seus problemas pessoais, né? Redes sociais, o trabalho, a faculdade, você precisa se formar. Olha quanta coisa, nós somos bombardeados por uma gama de informação tremenda por meio das redes sociais, e tudo isso vai minando o nosso tempo. Quantas vezes o fato de você ficar na internet, ali na rede social, fazendo alguma coisa, tira o seu tempo de estar com o Senhor, estar em oração, de buscar ao Senhor em oração. As distrações têm levado os crentes para distante. Observa que eles estavam cantando aqui sobre te amo, né? Estar compungido, com o coração aquebrantado diante do Senhor, né? Deus não despreza um coração aquebrantado. E nós somos de um tempo, eu e os pastores aqui, nós somos de um tempo que era difícil vir uma reunião como essa, no mínimo 50% da igreja não está chorando. Não é isso, pastores? Era um chororô na igreja, porque o coração estava quebrantado. Quando Jesus começava a falar, ninguém aguentava, irmãos. Mas as coisas do dia a dia e as ocupações do dia a dia, às vezes, tira o nosso tempo do nosso devocional com o Senhor. As distrações têm sido um grande impedimento para a comunhão dos crentes, irmãos. Quantas vezes a gente deixa de estar orando por causa do futebol, deixa de vir ao culto porque é final do campeonato, porque está no videogame, né? Está tão interessante ali a partida, não pode sair, está jogando online, e eu tenho que orar, mas aqui está legal. Tem uns irmãos rindo aí. Aqui está legal, se eu sair, a galera vai me perturbar, então eu tenho que continuar. E aí o tempo de oração do Senhor vai reduzindo, ou muitas vezes nem acontece. Não meditamos na palavra, né? Não estamos de posse da palavra. Então, no texto, nós encontramos lições importantes concernentes a isso, irmãos. Estar com Cristo é muito mais importante do que trabalhar para Cristo. Amém, irmãos? Estar com Cristo é muito melhor do que trabalhar para Cristo. Tem pessoas que simplesmente idolatram o culto. É obrigação nossa, não é obra de Deus, irmãos. Tem gente que vem para o culto e diz que está indo para a obra do Senhor. É a nossa obrigação, nós temos que adorar, nós nascemos para isso. Nós nascemos para o louvor do Senhor. Nós que estamos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E às vezes nós fazemos das coisas da igreja, né, as coisas da obra de Deus, mais importante do que o momento de comunhão com o Senhor. Deus não está feliz com isso, tá? Trabalhar para Jesus é bom, é importante.
Mas ter comunhão com Ele é muito melhor, irmãos. Quantos são aqueles que se dedicam? Eu me lembro de uma época que eu escutava umas conversas assim, eu não quero nem saber, pela obra de Deus eu desfaço de qualquer um, sai até na mão. Eu escutava isso na igreja. Jesus não quer isso, não é isso. Nós não entendemos que a obra de Deus é o meu irmão, nós não entendemos que a obra de Deus é o meu semelhante, ela diz respeito a homens, a pessoas, relacionamentos, buscar o perdido, nutrir esse relacionamento, ser corpo, estar unidos, né? Estarmos unidos em Cristo. Aleluia. E às vezes essas coisas fogem da nossa mente, da nossa cabeça. Nós nos distraímos com relação a isso. Mas temos lições importantes nesse texto. A verdadeira piedade começa aos pés do Salvador, ouvindo a sua palavra. A parte que Maria escolheu. Sabe onde está a verdadeira piedade? Em ouvir e obedecer. Ouvir a palavra de Deus. Estar com o Senhor. E estar com o Senhor é estar unido à sua palavra. Jesus falou, eu sou o caminho. Nós falamos isso de manhã. Aliás, você que não tem vindo na escola dominical tem perdido algo tremendo, irmãos. Os ensinamentos que nós temos recebido aqui é coisa do alto. Se eu fosse você, não perdia mais. Então, Marta, como dizia Marta, no versículo 38 a 40, ela recebe Jesus e está distraída. Marta parece ser a anfitriã da casa. É até interessante discutir a respeito disso, tem os irmãos aqui que estudam teologia, por que ela era a dona da casa. Né? Não fala de pai, não fala de marido. Né? Eu tenho, assim, para o povo judeu, se o marido morre, a mulher é a dona da casa, mas se o pai morre, o filho primogênito herda tudo. Então, na ordem natural, seria Lázaro. Mas ela parece ser a irmã mais velha e ela é a anfitriã. Não menciona marido nem mãe, muito provavelmente era a sua irmã, a irmã mais velha. Marta, porém, estava distraída com todo aquele serviço. A intenção dela era amar? Não, ela não tinha más intenções, ela queria servir bem. Né? Uma atitude honrosa. Aliás, para os judeus, a hospitalidade é algo muito importante. Então, eles tinham um prêmio especial do céu por causa da hospitalidade. E Jesus falou a respeito disso também, quando você recebeu um desses pequenininhos. Né? Então, é necessário que nós entendamos isso. Era uma distração piedosa, mas apesar da hospitalidade, o texto mostra que ela estava distraída. Termo que implica estar sendo puxada em várias direções. Ansiedade, o mal do século. A mente perturbada, puxada em várias direções, preocupada com uma série de coisas. E como o termo mesmo diz preocupada. As coisas ainda não aconteceram. Então, o que a teologia diz, o zelo sem conhecimento e a obra sem comunhão pode se tornar idolatria. Alguém pode idolatrar o culto? Será que isso é possível? Alguém pode idolatrar o pregador? Alguém pode idolatrar o pastor? Olha o que os teólogos chegaram à conclusão. Né? O ativismo religioso, por mais bem intencionado, ele pode afastar-nos da verdadeira devoção cristã. Por mais bem intencionados que nós estejamos e digamos que estamos fazendo a obra, e o nosso coração está na obra, e nós queremos agradar ao Senhor, nós precisamos ter as motivações certas. Nós precisamos escolher o caminho certo. Maria escolhe ouvir Jesus, e é sobre isso que eu quero falar. Versículo 39. Maria se assentava aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. As 3 vezes que Maria é mencionada nos evangelhos, pode observar, ela está prostrada diante dos pés do Senhor. Ó, nesse texto, ela está prostrada para aprender. Jesus está falando. Amém? E a Bíblia diz, a sua tradução talvez diz que ela estava quedada. Né? Quedada, quem tem a tradução que diz quedada aí?
ela é queda, né? Está prostrada, está caída, está aos pés do Senhor. Então, ela estava aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. João 11:32, ela se prostra aos pés do Senhor, quando Jesus vai chegando em Betânia, logo em seguida da morte de Lázaro, ela se prostra aos pés do Senhor. Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E João 12:3, ou Marcos 14:3, diz que Jesus estava na casa, e ela entrou com um vaso de alabastro e ungiu a Jesus Cristo. Um texto diz que foi na cabeça, outro diz que foi nos pés, e ela enxugava com os cabelos, mas em todas as vezes que ela é mencionada, ela está aos pés do Senhor. Olha o exemplo de Maria. Então, postura de discípula, de quem quer aprender. Maria está aos pés de Jesus, que era a posição de um aprendiz, irmãos. Nós precisamos ter esse desejo do nosso coração. Ouvir a palavra de Deus. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ei, estava todo mundo alvoroçado ali, estava acontecendo um movimento dentro da casa. Mas o que acontece? Maria queria ouvir o que Jesus tinha para dizer. O mais importante era estar aos pés do Senhor. O mais importante é ouvir aquela doutrina. É bom fazer o serviço, é bom cuidar das coisas, mas primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, observa que ela estava buscando aprender no Senhor. O verdadeiro discípulo está sempre inferindo, buscando, tentando aprender, sabendo o que Deus pensa, para que ele não incorra em erro. Nós vemos tantos crentes aí perdendo, e eu digo perdendo as suas batalhas espirituais, porque estão distantes do Senhor. Estão na igreja todo dia, irmãos. E eu fico meditando naquele texto que quando Jesus disse que naquele grande dia direi, não vos conheço. Um bocado de gente dizendo, nós profetizamos, nós curamos, nós estivemos nos cultos, nós adoramos ao Senhor. Eu não vos conheço. Porque tem um bocado de frequentador de igreja, irmãos. Mas estar em comunhão com o Senhor é diferente. Estar em comunhão com o Senhor é se interessar por aquilo que o Senhor fala. Então, Maria está onde todo discípulo deve estar, diante da palavra. Amém? Humildade diante da palavra. Não há nada que nós queiramos mais do que recebermos a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus, no Apocalipse, diz que Jesus, o nome pelo qual ele se chama é Palavra de Deus. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus Cristo é o verbo. Jesus Cristo é a palavra. Se eu quero me relacionar com Jesus Cristo, eu preciso me relacionar com a palavra. Maria escolheu a melhor parte. Então, a centralidade da palavra para o pensamento, principalmente para o pensamento reformado, que é a teologia que eu estudo, a fé vem pelo ouvir. E o verdadeiro culto começa na escuta da voz do Senhor. Olha o que acontece, irmãos, quando nós estamos aqui adorando, nós estamos aqui prestando nosso culto ao Senhor, estamos cantando louvores ao Senhor. Quando chega o momento da palavra, eu vou lá para fora. Não preciso dizer mais nada, né? A centralidade da palavra. Nós estávamos falando aqui de manhã a respeito dos caminhos, das duas portas, né? Na escola bíblica dominical. E nós falávamos que entrar pela porta estreita é entrar para Jesus Cristo. É receber a fé em Jesus Cristo, é aceitar o padrão de Cristo. E quando a gente entra pela porta estreita, tem um caminho a percorrer. E esse caminho é a revelação de Jesus Cristo pela palavra. É a palavra de Deus, é o caminho que se percorre pela palavra de Deus. Aquilo que a palavra diz que tem que ser, é o que nós temos que fazer, viver a palavra de Deus. Então nós temos que andar nesse caminho que Jesus nos ensinou. 1 de João vai dizer, aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. Se nós dizemos que estamos em Cristo Jesus, nós precisamos se parecer com ele, irmãos. Nós temos que andar como ele andou. Ser cristão é
uma dádiva de Deus. Deus te chamou para um negócio muito importante, para algo grande, ser cidadão do céu. O que Deus tem preparado para nós é coisa grande, não desceu ao nosso coração. Aleluias. Olha, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e não desceu ao coração do homem. Ninguém pensou nisso. Com as sensações humanas, a gente não consegue perceber a grandeza do que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. E aqueles que o amam buscam entender aquilo que Ele diz. Isso é o verdadeiro amor. Estar prostrado diante do Senhor, recebendo a sua palavra. Cristocentrismo. Maria entendeu que estar com Jesus é mais importante do que fazer coisas para Jesus. Aleluia. Como é bom entendermos qual é o nosso lugar. Marta estava irritada. Se você olhar o texto, você vai ver. Ela dá uma bronca em Jesus. Vocês perceberam no texto? Não. Vocês conseguiram inferir isso do texto? Ela chama a atenção de Jesus. Olha que ousadia. Senhor, você não está incomodado que a minha irmã não está me ajudando? Está aí sentada no seu pé. Diz para ela vir me ajudar. Olha que ousadia. Jesus, com todo o amor, vai lá e diz: Marta, Marta, você está ocupada com uma série de coisas, e uma só é a mais importante. E a Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. E olha que coisa tremenda, Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Ninguém pode arrancar aquilo que você recebe do Senhor. Aqueles que se interessam pela palavra do Senhor, a Bíblia diz que você vai recebendo a palavra de Deus, e vai se enchendo da palavra de Deus, e vai comendo da palavra que Deus dá, e depois que você está cheio dela, ela se forma um manancial dentro de você, com águas para jorrar para a vida eterna. Aleluia. Você se torna um manancial de águas, a palavra de Deus começa a agir na tua vida. Aleluia. Há poder nisso, irmãos. O verdadeiro poder está nisso, não em sinais. Sinais é bom. A Bíblia diz: os sinais seguirão os que crerem. Nós cremos nisso, os sinais vão seguir. Isso é importante. Eu creio no milagre do Senhor. Mas eu estou mais interessado no céu, irmãos. Eu estou mais interessado no céu. Só vai entrar no céu quem entra por essa porta, quem caminha nesse caminho estreito. Só vai entrar no céu aquele que se dedica em estar aos pés do Senhor. Não existe nenhum lugar mais alto para se estar do que aos pés do Senhor. É o mais alto que você vai poder chegar, irmãos. Aos pés do Senhor, lançando tudo. Marta devia ter lançado tudo aos pés do Senhor, lançando todas as suas ansiedades nos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus ainda repreende com toda a ternura. Ao repetir: Marta, Marta, Jesus fala com afeição. Marta, Marta, você está preocupada com uma série de coisas. Maria escolheu uma boa parte, você não entendeu. A parte que ela escolheu não vai ser tirada. A palavra que você recebe, ninguém arranca de dentro de você. O inimigo não pode arrancar. Por isso nós temos que nos interessar nisso. Porque aquilo que nós recebemos do Senhor não é passageiro. O que nós recebemos do Senhor é eterno, irmãos. Vai ser para a vida inteira. Aquilo que nós recebemos do Senhor por meio da sua palavra é ganho, é sabedoria, é Espírito de Deus que habita em nós e que nós somos nutridos por meio desse alimento. Uma única coisa necessária, diz o Senhor, versículo 42. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus censura Marta por suas escolhas erradas. Marta, ela não estava fazendo nada de mal, não estava fazendo nada de errado, além de não atender aquilo que deveria ser prioridade. Nós erramos nisso. Amém, irmãos? Nós erramos nisso. Não é que nós estejamos mal intencionados, mas inversão de prioridades. Nós temos que entender que é Deus acima de tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que quer dizer a sua justiça? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. O que quer dizer isso?
Amém? Buscai o reino de Deus e, entendimento. Olha quanto é importante isso. Salomão, um dia, Deus apareceu. Nunca houve ninguém mais rico que Salomão. Deus apareceu para ele, fez uma pergunta: o que você quer? Deus estava feliz. O camarada tinha feito um sacrifício imenso, era o dia da dedicação do templo. Deus aparece para ele e fala: o que você quer? E aí, talvez se fosse eu ia dizer: Senhor, eu quero 10 milhões na conta, 100 milhões, né? A cabeça dos meus inimigos. Salomão: não, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero entendimento. Para entrar e sair no meio do teu povo, para discernir essas coisas, para julgar o seu povo. Olha qual deve ser a preocupação do verdadeiro homem de Deus, do discípulo do Senhor, irmãos. De estarmos firmados na verdade do Senhor. Termos entendimento na verdade do Senhor, para que a gente possa, no dia oportuno, exercer juízo com sabedoria. Aleluia. Podemos exercer juízo? Nós aprendemos isso a semana passada. O Brunila falou, não temos que exercer juízo para condenação. Não é isso. Mas devemos julgar. Devemos exercer juízo a fim de não darmos pérolas aos porcos, nem as coisas sagradas aos cães. Nós temos que exercer juízo com sabedoria, para não julgar erradamente, mas no dia do juízo, julgar com a verdade da palavra em nosso coração. Então, estar com Jesus, ouvir a sua palavra, comunhão com Ele. Esta é a boa parte. Amém? E aí vem as outras coisas, irmãos. Aí vem serviço. Mas primeiro, estar com Jesus. Ouvir a sua palavra e ter comunhão com Ele. Quando você está unido a Ele nessa tríplice, aí as outras coisas vêm. Aí vem serviço, vem trabalho, vem uma série de coisas. Tudo vem da mão dele. Nós estamos aprendendo aqui esses dias, irmãos. Nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Deus sabe, Deus vai dar, Deus tem preparado, Deus tem nas suas mãos. Nós devemos nos ocupar com aquilo que é eterno, não com aquilo que é passageiro. Porque Ele tem garantido que Ele vai cuidar de nós. Aleluias. Então, olha que coisa tremenda nessa afirmação de Jesus, né? Que ela é irrevogável. Não lhe será tirada. Jesus está dizendo que o que Maria recebeu é eterno. E o que fazemos pode passar, mas o que recebemos de Cristo é imperecível, é eterno. Então, olha aí, tudo isso se encontra nessa única informação. Olha, a suficiência de Cristo, a perseverança dos santos e a segurança da salvação, tudo está nessa afirmação de Jesus Cristo. Não lhe será tirado. Aleluia. Você sabia disso? Você está salvo. Sabia disso? Não lhe será tirado. Você não vai sair da presença dele, vai? Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode arrancar você das mãos dele. O que você recebeu dele, ninguém tem poder para tirar. Aleluia. Então, olha que coisa tremenda. Maria encontrou aquilo que nenhuma obra poderia conquistar. Descanso no Senhor. Quantos descansam no Senhor aqui? Quantos têm essa convicção, irmãos, que Deus está cuidando de você? É tão bom viver assim, irmãos. Foi duro para aprender. Eu confesso que para aprender não é fácil, não. É meio difícil. Mas é tão bom ter essa convicção de que Ele cuida. Certas situações que o pavor quer chegar, aí eu fico pensando: Jesus já me tirou de tanta confusão, vai me tirar de mais essa. E Ele tira mesmo. E Ele tira mesmo. Porque Ele prometeu. E Ele não é homem. Amém? Acredita nisso? Deus está cuidando de você. Você precisa estar aos pés dEle. Os cuidados dessa vida, essa loucura que nós vivemos, buscar, tem que trabalhar, essas coisas são importantes, mas elas não são a prioridade da nossa vida.
A prioridade da nossa vida é servir a Deus e obedecer a sua palavra. A prioridade da nossa vida é entrar no céu. Nós somos cidadãos do céu, nós queremos entrar lá, e nós vamos entrar lá. Mas, para isso, nosso olho tem que estar na cruz. Nós temos que mirar Jesus e não perder o foco nunca. Se nós nos distrairmos, aí o texto da palavra do Senhor vai dizer que o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Está em derredor, à espreita. Amém? Mas não somos desses, né? Nós não somos desses que se distraem. Nós não somos desses que caminham para a perdição. Nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. Algumas aplicações desse texto, irmãos. Você está mais ocupado com as coisas para Deus do que com Deus? Faz essa reflexão. Será que você está mais ocupado com as coisas de Deus, as coisas do culto, do que com o próprio Deus? Nutrindo comunhão com Ele, oração, jejum, leitura da palavra, estar próximo com Ele, próximo dEle, né? Orando com reverência a fim de ouvir a sua voz. Porque Deus fala. Quantas vezes seu tempo com Jesus é sacrificado em nome das responsabilidades? São tantas, né, que roubam a nossa atenção, roubam o nosso tempo com o Senhor. Ah, agora eu não posso, eu tenho que trabalhar. Ah, eu não posso, que eu tenho o negócio da faculdade para fazer, meu TCC, e eu não consigo parar nem 15 minutos para orar. Inversão de prioridades. Amém? É inversão de prioridade. Confia no Senhor, ora, que Ele vai dar condições de você fazer o seu TCC, e a maravilha de Deus vai ser operada. Você vai se alegrar na fidelidade do Senhor. Tudo que formos fazer, temos que dedicar ao Senhor. Toda obra, a palavra do Senhor diz que for feita, tem que ser feita como se fosse feita para Deus. E aí está o segredo do sucesso, irmão. Tem gente que faz isso. Eu conheço gente que larga trabalho. Larga trabalho, larga remuneração até interessante, algumas pessoas, para se dedicarem ao Senhor. Como pode Deus não honrar? Deus não é homem para mentir. Se nós formos fiel, Ele permanece fiel. E ainda que sejamos infiéis, Ele continua fiel. Não pode negar-se a si mesmo. É da natureza dEle. Deus não mente. Aleluia. Valorize a centralidade da palavra. A verdadeira igreja de Cristo sustenta a pregação da palavra como ela é, a verdade nua e crua, como ela está sendo dita hoje, explicada de uma maneira inteligível, que você possa entender o que diz a palavra do Senhor. A instrução sólida e a centralidade das Escrituras. Nós sempre vamos falar disso. Um dia, eu até falei para o Bruno, há poucos dias, nós estávamos discutindo sobre um assunto, que ele quer se reunir com os irmãos da escola para a gente já começar a discutir o novo tema. E uma coisa que está no meu coração, eu nem falei ainda, é falar sobre a centralidade da palavra. Para que todos entendam a importância de estarmos firmados nessa palavra. A vitória que tem nisso. A alegria que isso traz e a confiança que isso traz. Estarmos firmados nessa palavra. O serviço é bom, mas a comunhão é melhor. O trabalho passa, mas a intimidade com Cristo permanece. O trabalho passa, irmãos. Mas ninguém pode tirar a sua intimidade com o Senhor. Só você sabe o que você diz para Ele a hora que você tranca lá a porta do seu quarto, se ajoelha, aí se desmancha. Não sei se você é assim, eu sou assim. Se desmancha, chora. Tem hora que eu canto, tem hora que eu choro, começo a babar. Porque eu estou diante do meu papai. E eu falo, Senhor, se o Senhor não me der, quem vai me dar? Só o Senhor pode me dar, eu só posso pedir para o Senhor.
Então, quando você tranca a porta do seu quarto e vai falar com o Senhor, aí é você e Ele, é intimidade, é o Abba Pai, o papaizinho. Papaizinho, passa a mão no rosto dele, papai, eu preciso disso, por favor, Senhor. Me dá, eu quero entender isso aqui, eu quero estar firmado nisso aqui, me ajuda, pede, busca, bate. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Se você insistir, Ele vai te dar. A maior busca da nossa vida, irmãos, deve ser entendimento, sabedoria. Nós precisamos da sabedoria. A santificação e a sabedoria é inerente à carreira cristã. Amém? Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O desejo do nosso coração deve ser de sermos sábios, de termos a palavra do Senhor gravada na tábua do nosso coração. Reavalie suas prioridades. O serviço é bom, mas a comunhão é melhor. O trabalho passa, mas a intimidade com Deus permanece. Jesus quer muito mais o nosso coração do que o nosso serviço. Eu acho isso uma frase simples, mas eu acho que diz tudo. Lembre-se que Cristo é suficiente. Quando a alma está satisfeita com Cristo, o serviço se torna leve e não um fardo. Marta estava achando que aquilo era muito pesado. Por quê? Porque estava distante do ensinamento, não tinha comunhão com o Senhor. Se ela tivesse sentado ali com Maria, né? Maria, tudo bem, nós vamos fazer isso aqui, mas peraí, ele está falando. Como eu posso sair de perto dele se ele está falando? A palavra de Deus está aqui. Daqui a pouco a gente cuida das coisas, mas vamos ouvir. Prioridade. Neste encontro de Betânia aprendemos que a parte boa é ouvir a voz do nosso Senhor. É o que tem que ficar claro. Que não nos deixemos levar pelas distrações desse mundo, nem mesmo pelas ocupações da igreja, a ponto de negligenciar o nosso primeiro chamado, está aos pés de Cristo. Isso tem que ser prioridade na nossa vida. Existe muita distração, irmãos. A gente precisa aprender a se desvencilhar delas. Internet pode ser algo bastante interessante, se você souber usar redes sociais, se você souber usar para o bem, para evangelizar, para disseminar uma palavra, isso eu acho muito interessante. Mas o que nós temos visto aí, que tem se tornado distração e algo terrível para a igreja, é os crentes postando as falhas dos crentes nas redes sociais. Vocês já viram isso? Tudo que acontece de errado na igreja vai para a rede social. Toda a pataquada que se faz na igreja, eles colocam na rede social, aquilo todo mundo vê, os ímpios veem também. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, o erro está diante de nós. Nós sabemos que nós estamos caminhando para a santificação. Então a igreja é feita de homens, o pecado habita em nós. Nós lutamos para mortificar o pecado, nós lutamos para matar a carne. Amém? Mas isso é inerente à natureza humana. Então, nós sabemos que tem erro. Agora, colocar nas redes sociais para servirmos de chacota é brincadeira. Eu recebo isso de vez em quando. Os amigos ímpios lá mandam o vídeo para mim. Olha aí o que está acontecendo lá na igreja, aí, dos crentes. E é cada coisa que você fica... As palavras que se dizem, a maneira de evangelizar, a maneira de pregar, misericórdia. Mas a palavra do Senhor diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser santo é ser separado. Está afirmado nessa palavra. Andar em novidade de vida. Ser cheio do Espírito Santo. E influenciar o mundo. Nós somos minoria, nós não somos maioria, irmãos. Os que são sinceros é minoria. Amém? Tem uma igreja no mundo aí que não tem compromisso com o Senhor. Está distraída com uma série de coisas. Nós não somos desses. Nós somos daqueles que estão sentados aos pés do Senhor. Nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos ser cheios da palavra. Nós queremos estar cheios do Senhor. Não superficialmente, como a palavra do Senhor vai dizer.
Água, não queremos águas pelos artelhos, nem pelos joelhos. Nós queremos mergulhar nas águas do Senhor. Nós queremos estar envolvidos de Deus. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, para que, quando abrirmos a boca, a palavra do Senhor venha em nós. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Salmo 81. Deus vai encher sua boca quando você abrir a sua boca, porque você está cheio da palavra de Deus. Amém? Quando vocês forem levados até os magistrados, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer, porque naquele mesmo momento vos será ministrado. O Espírito de Deus que habita em vós falará por vós, diz a palavra do Senhor. É o Espírito que habita em você que vai falar. Não esteja ansioso com isso. Deus vai ministrar no seu coração o que deve ser dito. Reverência no Senhor, humildade, inferir do Senhor, aprender do Senhor. E no tempo certo Deus vai te usar como uma ferramenta poderosa nas mãos deles. E a maravilha do Senhor vai ser operada. E eles vão ver que ainda existe o remanescente na face da terra, o sincero, aquele que crê, aquele que faz a obra de Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus faz. Aplaude, Senhor. Glória a Jesus. Graça e paz, queridos. Recebeu a palavra do Senhor aí? Glória a Deus. É tão bom nós sabemos que Deus, Ele se preocupa, né, conosco. Você imagina Marta ali, querendo agradar, mas muitas vezes a nossa forma de agradar a Deus, nós queremos fazer algo achando que vai agradar a Deus. E Deus quer algo simples, né? E é claro que Marta recepciona Jesus de uma forma muito, muito legal. Você recepciona bem na sua casa? Você é um bom recepcionista? No caso, se Jesus for na tua casa, você vai recepcionar Ele como? Você vai chegar lá, entra aqui Jesus, sem você imaginar que é Ele, e aí você vai chegar lá e você vai preparar algo bom para Jesus. E uma coisa interessante, irmãos, que se nós vamos recepcionar alguém, automaticamente sabemos que Marta estava querendo fazer o melhor, mas, sei lá, eu não imagino que Jesus chegou assim de surpresa na casa dela. A Bíblia diz que Jesus estava vindo, de repente ele chega e fala, vou dormir aqui hoje. Não, eu acho que deve ter um pré-aviso, né? Falou, vamos chegar aí. E se for agradar Jesus, não precisava de chegar lá fazer aquele baita jantar, né? E como diz o pastor, falou que aquele pessoal chegando ali, preparar comida, e olha, aquele pessoal era crente, né? Então, você imagina, preparar alimento para aquele povo todo. Glória a Deus. Então, de modo que nós vamos entendendo exatamente o que Jesus quer de nós, né? Nós queremos dar o nosso melhor muitas vezes, não é aquilo que Jesus quer. Nós preparamos uma festa maravilhosa e Deus só quer uma coisa, que nós entregamos a nossa vida a Ele, o nosso coração. É muito pouco que Ele quer, né? Não quer todo esse glamour, né? Ele quer apenas uma adoração sincera, que alguém o adore em espírito e em verdade. E eu louvo a Deus, uma certa vez alguém falou assim, olha pastor, eu vou pregar, e eu vou pregar e a mensagem que eu vou trazer, eu vou defender Marta. Porque todo mundo que prega só fala mal da Marta. Eu falei, olha, vou dizer para você, meio complicado, porque nem Jesus defendeu ela. Então, como que eu vou defender ela? Não tem como, a posição. Aliás, Jesus não foi contra a Marta, foi contra a forma que ela estava querendo servir, né? E muitas vezes é isso que acontece com a gente. Nós estamos querendo fazer muita coisa, e Deus quer apenas uma coisa. Quer que você adore Ele em espírito e em verdade. Amém? Fique com essa palavra, e eu tenho certeza que você vai para casa hoje, sabendo que você precisa servir ao Senhor em espírito e em verdade, com seu coração plenamente voltado a Ele, né? Isso que o Senhor quer de nós. Amém? Glória a Deus. Nós vamos já para os recados aqui da semana, né? Essa semana nós temos bastante atividade aqui na igreja. Eu quero que você fique aí atento, porque essas atividades, irmãos, são para nós, são para nós que somos aqui da igreja, você que está aqui pela primeira vez. Deixa eu perguntar aqui, quem está aqui pela primeira vez aqui hoje? Né? Quem tem alguém pela primeira vez aqui? Amém, não. A maioria do pessoal que já vieram uma vez. Amém, tem uma irmã ali.
Seja bem-vinda. Glória a Deus. E fica com a mão levantada aí que você vai receber um presente. Amém, aqui da igreja. Glória a Deus. E então essa semana nós temos bastante atividade aqui na igreja. E é importante que você esteja participando das coisas da igreja. A igreja, amados, é onde nós nos reunimos para nós podermos se alegrar juntamente com os irmãos, né? Porque adorar a Deus, nós adoramos Deus em todo tempo. Não é só aqui, olha, amanhã tem culto aqui de oração, eu vou lá na igreja porque eu vou adorar a Deus. E terça, que você não tem aqui culto, quinta-feira, sexta-feira, o sábado que não tem. Não, a nossa vida é uma vida de adoração a Deus, independente de onde estamos. O mais importante é nós estarmos, onde estivermos, que estejamos em adoração. Então, o culto é onde nós nos reunimos para podermos celebrar o Senhor com alegria, para rever os irmãos. Quanto tempo que eu não vi o irmão? Como você está? Você está bem? Se você percebe que faz tempo que você não viu aquele irmão, aquela família, ore, Senhor abençoe. Se não puder, se houver possibilidade de você mandar uma mensagem, saber como que está, é assim, a igreja é para isso, essa é a comunhão dos irmãos, é uma família, a igreja é uma família, e toda família tem as suas lutas, as suas dificuldades, e é importante que nós entendamos que, por ser uma família, nós não somos perfeitos, mas família defende família. Você quer ver uma coisa, você pode ter alguém na sua família que você fala, fulano sabe aquele problema, aquela pessoa que dentro da família, eles têm briga, têm confusão, às vezes nem se falam direito. Isso acontece em algumas famílias, infelizmente acontece. Mas você quer saber realmente se essa pessoa, você quer saber se ele realmente, ele ama aquele irmão, aquela irmã, alguém da família? Vem você de fora e vai falar mal do irmão dele para você ver. Vai falar mal da irmã dele. Ele vai brigar com você, ele vai arrumar problema com você, vai arrumar um problema com ele, porque ele vai falar coisa com você que não dá nem para a gente falar aqui. Exatamente, por quê? Porque nós, embora às vezes a família está aquela briguinha, aquela confusão, mas no fundo do coração existe um amor muito grande. E isso, nós sabemos disso, porque no meio da família há aqueles atritozinhos. Então a igreja precisa de estar em comunhão, caminhando junto. Podemos até divergir de algumas coisas, mas nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que é santo, que é fiel e que é misericordioso. Amém? Então, os trabalhos da igreja é para toda a igreja. Você que participa da igreja, esteja atento aos trabalhos dessa semana. Amém? Vamos aí aos recados. Bem-vindos à CCB Freguesia. E esses são os nossos recados da semana. Amanhã, segunda-feira, Bem-vindos à CCB Freguesia. E esses são os nossos recados da semana. Amanhã, segunda-feira, temos o nosso culto de oração às 20 horas. E na quarta-feira, bem-vindos à CCB Freguesia. E esses são os nossos recados da semana. Amanhã, segunda-feira, temos o nosso culto de oração. Glória a Deus. Às 20 horas. Duvido se vocês não sabem que amanhã, 20 horas, tem culto de oração. Olha lá, duvido. Amanhã, segunda-feira, temos o Se tem alguém que fala assim, eu não vi, que não tem culto amanhã, 20 horas, quarta-feira. culto de quarta às 20 Todo mundo está sabendo, olha que recado maravilhoso, irmãos. Sexta-feira temos o Olha lá, ó. nosso encontro entre elas, às 8 horas aqui na igreja, com o tema Cuide das suas emoções. Se você Glória a Deus. A gente já, olha, você vê, 8h23, nós estamos dando um recado. Fica tranquilo, daqui a pouco você vai para casa. Você já decorou ali, já gravou que amanhã às 20 horas tem oração. Amanhã, Júnior, você vai ver, não vai caber de gente aqui nessa igreja. Bem-vindos à CCB Freguesia. E esses são os nossos recados da semana. Amanhã, segunda-feira, temos o nosso culto de oração às 20 horas. E na quarta-feira, temos o nosso culto de quarta às 20 horas. Já na sexta-feira, temos o nosso encontro entre elas, às 8 horas aqui na igreja, com o tema Cuide das suas emoções. Se você é mulher, não deixe de participar.
Será uma bênção e nós teremos como palestrante a nossa missionária Jane da CCV Imirim. Não fique de fora. E no sábado, a criançada e toda a família tem compromisso. Bora pro Culto Kids. Será às 16 horas aqui na igreja. Não deixe de participar. E logo após o Culto Kids, temos o Puramente, a nossa palestra de educação financeira. Esse é um trabalho do Brasa, organizado para toda a igreja. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse tema, não deixe de vir. É aqui na igreja às 6h30. Esse domingo pela manhã temos o nosso Café da Comunhão às 8h30, seguido da nossa EBD às 9h20. E de noite temos o nosso culto de celebração, onde comemoraremos os aniversariantes do mês. Não deixe de participar! E está acontecendo a nossa campanha do Agasalho 2025. Se você tem algum agasalho, cobertor, manta, meia e alguma roupa quente que possa servir para alguém, não deixe de abençoar. Traga nos cultos e entregue para o nosso Ministério de Missões. Faça parte disso. Estão abertas as inscrições para o nosso curso Transformando 2 em 1. As vagas são limitadas para 7 casais e o curso tem previsão de início em julho. Se você tem interesse em participar, não fique de fora. Procure a liderança dos casais. A CCV Freguesia está sempre online. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram e